Fala, meu povo, beleza? Aqui quem tá na voz é o Luke, mano. Você tá no meu canal, se inscreve, mano, deixa o like aí, comenta, compartilha. Você tá ligado como é que é o rolê, mano? Ó, hoje, canalzinho novo, mano, dessa força aí na moral. Hoje a gente vai reagir, mano, sobre o autista que hackeou e roubou 3,4 bilhões de dólares na Dark Web. Ignorante, tá? Vamos lá, hein? Sem muita demanda, sem muita enrolação, daquele maneira, tá ligado? Vamos que vamos. Os investigadores criminais do IRS cercaram esta casa à beira do lago, avaliada em mais de 900 mil dólares na cidade de Nashville, Geórgia. Opa, não é Nashville, irmão, é Gainesville. Na cidade da Geórgia, mano. Ô, tá ligado? Na cidade da Geórgia. É, na cidade da Geórgia. Ih, tô viajando. Mano, morei lá na Geórgia, mano. Morava lá em Kennesaw, tá ligado? Cidade, ó, Metro City de Atlanta, né, mano? Tá ligado? Aquele modelo, mano. Graduei lá, tá? Terminei minha high school lá na Geórgia. Vamos embora. Durante a operação, Aí Nashville é em Tennessee, pô. Os caras tá viajando. É tradução, é narrativa do AI, né, mano? Mas é Nashville é Tennessee. eles encontraram, escondida debaixo de um cobertor no armário de um banheiro, esta lata de Cheetos. Dentro dela havia uma placa de computador que continha o equivalente a 3 bilhões e 400 milhões de dólares em bitcoins. Ele é Jimmy Zong. Se tornou o protagonista do maior roubo de bitcoins da história da Dark Web, levando mais de 50 mil bitcoins da Silk Road, que naquela época era um dos mercados mais sombrios e perigosos da Deep Web. À primeira vista, Jimmy parecia apenas um estudante de informática introvertido, diagnosticado com autismo, mas sua mente brilhante criou um plano ousado. Jimmy Zong cresceu no condado de Cobb, ao norte de... Opa, cresci lá também, tá? Não é cresci, né, mano? Mas morei lá, né, mano? A gente se mudou pra lá quando eu tinha 17 anos, mano. Tá ligado? Ixi, condado de Cobb, pai. Chama. Atlanta, filho de imigrantes chineses. Seus pais passavam a maior parte do tempo trabalhando ou brigando entre si, e raramente demonstravam qualquer tipo de afeto. Durante a infância, Jimmy também enfrentava o sobrepeso e fazia parte do espectro autista, o que tornou seus anos de criança bem difíceis e marcados por bullying constante até terminar o ensino médio. Por isso, durante a adolescência, ele encontrou refúgio na frente de um computador. Na internet, ninguém o julgava pela aparência, e ele podia se comunicar só escrevendo. Sua capacidade intelectual era tão alta que ele aprendeu programação de forma autodidata, antes mesmo de entrar na faculdade. Pera aí, né, Jimmy? Tá aqui o pariu, né? Deixa pra nós também, né? Caralho, mano, autodidata, moleque. Naquela época, foda, a internet era um lugar muito mais anônimo do que hoje, e nela se reunia muita gente excluída Talvez eu que sou burro pra caralho também, né? na vida real. Com o tempo, seus pais se divorciaram, e depois de se formar no colégio aos 18 anos, ele conseguiu entrar na faculdade graças a uma bolsa. Se matriculou em engenharia de computação na Universidade da Óbvio. Geórgia. Ao Porra, se mudar cidade da para a Geórgia. cidade universitária de Athens, Universidade longe da de Geórgia. Atlanta, sua Athens, mano. Athens é 1 hora e meia, mano, de Atlanta. Cidade universitária, acontece altas festas, mano, em Athens, mano. A gente foi lá uma vez, mano, frio do cacete, moleque. A gente foi fazer um bate e volta, eu tava fazendo lá, mano, vamos lá em Athens e pá. E tem um bar lá, mano, que é chamado Church Bar. É tipo... bar igreja, tá ligado, mano? E lá acontece muita festa, muita, tá ligado? Puffs e altas não recomendados para menores e tudo mais, tá ligado? vida tomou outro rumo. Ele estudava algo que realmente amava. Começou a conviver com pessoas com interesses parecidos, saía para beber e conhecer Olá. garotas. Mas pela Jimmyzão tava vivendo já. primeira vez, sentia que as coisas estavam começando a melhorar. Em 2009, foi gerado o primeiro bloco de Bitcoin, e Jimmy fazia parte daquela primeira leva de curiosos que exploravam essa nova tecnologia. A rede ainda era minúscula, e a dificuldade para minerar era quase zero, o que permitiu que ele conseguisse cerca de 5 mil Bitcoins usando apenas seu notebook. Caralho, Oi. moleque, pera aí, 5 mil bitcoins, mano. Quanto é que tá o bitcoin agora, mano? Tipo assim, peraí, deixa eu pesquisar isso aqui, velho. Moleque, ele tinha 5 mil bitcoins, mano. 5 mil bitcoins vezes 87 mil, que é o valor que tá agora, pá. Caralho, mano, 437 milhões, mano. Caralho, o Jimmyzão tava vivendo já, mano. Pô, mas eu sou burrão com esse bagulho de bitcoin, mano.
Hoje isso representa uma fortuna, mas naquela época as moedas praticamente não valiam nada. Com o tempo, saquei. Jimmy parou de dar importância e simplesmente esqueceu aquele notebook. Moleque, o pior é que é muita gente que fez isso, tá? Tinha Bitcoin, pá. Tinha tantos Bitcoins, aí fez, mano, isso aqui vai levar pra nada, mano. E largou, mano, o Bitcoin, mano. Aí tá aí o valor de hoje. 87 mil, mano. Um Bitcoin. Com dólares, né? todas as criptomoedas dentro. 2 anos depois, o Bitcoin chegou a valer $1. E Jimmy lembrou que em seu notebook antigo tinha 5.000 Bitcoins que valeriam uns $5.000. Aham. Correu para procurar o computador, mas infelizmente o disco rígido estava danificado e não conseguiu recuperar a maior parte do tesouro. Nossa. De qualquer forma, Jimmy enxergou aí uma oportunidade. O Bitcoin servia para sair para farra com os amigos e finalmente se sentir aceito. Por isso, colocou como meta minerar mais Bitcoin de qualquer jeito. No entanto, em 2011, a comunidade do Bitcoin já tinha crescido muito. Existia uma exchange enorme chamada Mt. Gox, e a dificuldade de mineração tinha subido tanto que já era impossível minerar Bitcoin apenas com um notebook. Em agosto desse mesmo ano, Jimmy se registrou. Mas é isso que eu tô falando, mano. Sou muito burro com esse bagulho de Bitcoin, mano, tá ligado? Nunca me interessei também, saca? Pá, mas tipo, por que não dá pra minerar no laptop mais, tá ligado? Qual a diferença, pá? Qual a fita, tá ligado? Você precisa de um computador mó bom, tá ligado? Uma fita assim, pá. Eu não entendo, mano. Tá ligado? Eu sou burrão. No Bitcoin Talk, o maior fórum de Bitcoin, usando o pseudônimo MB300SD. O 300SD era um modelo da Mercedes-Benz que Jimmy sonhava em ter. Nessa época tinha começado um dos primeiros bear markets, que fez o Bitcoin cair de um preço recorde de $30 para $12 no momento em que ele entrou mano, no isso fórum, daí. e a queda continuava. No dia 12 de setembro desse mesmo ano, Jimmy lançou o Bitponzi.net, uma mistura de jogo de apostas com esquema Ponzi. Não era uma ideia nada original. Era praticamente um clone de outro site chamado bitcoindoit.net. Naquele momento, o Bitcoin valia $6. Assim, Jimmy juntou uma boa quantidade de Bitcoin enquanto o preço despencava até $2 no final de dezembro. O Bitponzi durou alguns meses. Enquanto o Ponzi de Jimmy quebrava, um certo Ross Ulbricht criava outra página na Dark Web, o Silk Road. Para alguém como Jimmy Dong, esse site era praticamente um paraíso, não porque ele curtisse coisas ilegais, mas porque era um espaço acessado pelo navegador Tor e onde se podia pagar com Bitcoin. Então Jimmy entrou e fez o que qualquer universitário com autismo, tentando fazer amigos em uma nova fase da vida, faria. Comprou cocaína. Uma Que porra de time é esse, moleque? Meu irmão, velho, é isso que a gente tem que fazer. Tá ligado? Vira com farejador, mano. Tá ligado? Me chama de K9. Ai, cara, essas narrativas, mano, do AI é foda, mano. Que porra é essa, mano? Qualquer universitário com autismo faria. decisão que, sem dúvida, marcaria todo o resto de sua vida universitária. Jimmy começou a fuçar no site e fez 2 pedidos de cocaína, mas depois da segunda vez, se arrependeu e quis sacar o saldo da conta. E supostamente aqui rolou o hackeamento de forma involuntária. Jimmy tentou retirar os bitcoins que tinha depositado no Silk Road e clicou 2 vezes rápido demais. Quando foi verificar sua carteira para ver se a transação tinha sido feita corretamente, percebeu que, na real... É foda, mano. Nesse tempo aí tinha muito glitch, né, mano, nos bagulho e tal. Tipo, hoje em dia o bagulho já seu tanto que não tem como, mano, essas paradas acontecer, tá ligado? Tem muita parada de segurança. Mas, tipo, é doideira, mano. O cara clicou 2 vezes e pá, dá merda, tá ligado? A transação tinha acontecido 2 vezes. Em outras palavras, ele recebeu o dobro. No começo, meio confuso, pensou que era um erro da carteira. Mas a blockchain não mente. A transação tinha mesmo se repetido. Testou de novo, depositando mais grana e retirando ao clicar rapidamente até 5 vezes, e multiplicou o dinheiro por 5. Assim, ficaram registradas as transações em uma de suas carteiras. No início, Jimmy roubou o equivalente a $50 mil em Bitcoin, mas claro que não se contentou com isso e começou a criar várias contas no Silk Road, fazendo 140 transações até juntar um butim de 50 mil Bitcoins, o que na época equivalia a uns $600 mil.
Depois desse suposto hack, o próprio Ross Ulbricht teria escrito para Jimmy, e Jimmy contou que tinha descoberto a falha simplesmente clicando rápido 2 vezes. Então, em teoria, Ross Ulbricht lhe deu 5.000 bitcoins como recompensa por mostrar a vulnerabilidade, que depois ele conseguiu corrigir. Caralho, moleque, esse Ross também ele tem uma grana da porra, né, mano? Puta que pariu, mano. Mandou 5.000 bitcoins assim, vai, toma essa porra aí. Depois do roubo, Jimmy usou mixers para misturar o dinheiro e assim evitar que alguém rastreasse, e se registrou no Bitcoin Talk com um novo Tipo, nem sei o que é mixer, mano, mas achei muito pica, mano, que o cara já sabe já e já, pá, tá ligado? apelido, Loaded, carregado. Na sua assinatura, colocou uma carteira com 40.000 bitcoins e a descrição: Definitely not a newbie. Bitcoin semester, just don't want to review my real identity. Bitcoin millionaire broker and asset manager. Bitcoin Multimillionaire, Broker and Asset Manager. Foi nesses anos que Jimmy vendeu uns 300 bitcoins para ter liquidez, mas nada do roubo do Silk Road. Só vendeu o que tinha conseguido minerando e com o Bitponzi. Usou o dinheiro para comprar uma casa em Athens e, como dá para ver na foto, também comprou a Mercedes que sonhava desde adolescente. Chama, o Bitcoin já tá comendo no centro, já. Em teoria, dá para dizer que ele passou despercebido porque não mexeu no dinheiro do Silk Road. Mas isso não é toda a verdade. Jimmy começou a sair cada vez mais para baladas e seguia usando substâncias. Uma noite, estava no Ed's Calzone, um restaurante italiano, quando encontrou umas garotas e ofereceu cocaína. O que Jimmy não esperava era que havia um policial de folga com o ouvido bem atento. Ele ouviu a conversa e ficou de olho. Viu Jimmy sacar um saquinho com pó branco e um chaveiro com uma colherzinha minúscula. O policial chamou os colegas, fizeram um teste de drogas em Jimmy, deu positivo e ele foi preso. Provavelmente a treta terminou com uma multa, mas não há mais informações sobre o caso. Apesar de que naquele momento, os federais já estavam de olho no roubo do Silk Road. Ainda assim, não faziam ideia de quem estava por trás. E em 2017 várias coisas aconteceram. Primeiro, alguém no subfórum de Bitcoin do Reddit escreveu que dava para rastrear o dinheiro da carteira de Jimmy no Bitcoin Talk. Mano, você vê como o bagulho é louco, né, mano? Em 2017 eu tava me finalizando minha high school aqui nos Estados Unidos, mano. E Jimmyzão tava lá, vivendo a vida no 12, mano. Caralho, moleque. Até um endereço ligado ao Silk Road, porque aparentemente o mixer que ele usou não funcionou direito. A segunda coisa foi que rolou um chamado hard fork no Bitcoin. Resumindo, surgiu uma nova moeda chamada Bitcoin Cash. Se você tinha um Bitcoin, recebia um Bitcoin Cash. Jimmy, como tinha 50.000 bitcoins, recebeu 50.000 Bitcoin Cash. Essas moedas ele vendeu em uma exchange registrada em um paraíso fiscal e comprou mais Bitcoin. Lucrou uns 11 milhões a mais que não poderiam ser tão facilmente associados ao dinheiro do Silk Road. Vale lembrar que, quando Jimmy roubou o Silk Road, o Bitcoin valia $12. Depois, disparou até $3.300. Já não era apenas um multimilionário como diziam no Bitcoin Talk. Agora era bilionário e tinha que viver como tal. Mano, que isso, mano? O cara ficou bilionário assim, mano. Pum, do nada, toma. E tome gata, tome farinha. Tudo muito doido. Chamando o Jimmy agora é Jimmy K9. Ele comprou um Lamborghini, motos aquáticas e um iate. Também começou a viajar com os amigos para assistir a jogos de futebol americano em qualquer canto dos Estados Unidos. Mano, é muito doido, né, mano? Você tá ali do lado do cara, mano. Você, tipo, não, mano, o cara faz Bitcoin aí, pá. Você tá super tranquilo, tá ligado? Achando que o cara é super de boa. Quando vê do nada, mano, a casa cai pro cara e tu, tipo, mano, o cara é o maior ladrão da história de Bitcoin. Desgrama. Pagava hotéis 5 estrelas para todo mundo e chegou até a dar de presente celulares com carteiras que continham 50 bitcoins dentro. Porra, Jimmy, aí é foda, né, mano? Tava ali do seu lado, pai, morando do seu ladinho, mano. Cobicando ali todo mundo junto, pá, o bololô da porra. Tá certo, você se mudou lá pro bagulho lá, mano, mas porra, passava lá em casa, mano. Soltava um celular desse aí comigo, mano. Caralho, moleque, também quero ser teu amigo, Jimmy, porra. Tu é louco, moleque, 50 dentro. Agora Jimmy podia literalmente comprar amizades. Na hora? Não, eu ia ser sua amiga até agora, Jimmy. Te visitava na cadeia os caralho. Porra, tava lá levando um comidinha, cuscuz pra tu, Jimmy. Porra, ia levar um cuscuz com manteiga e ovo e salsicha lá ele. Mano, tá ligado? Mas porra, Jimmy ia tá alimentado, mano. Amigaço ia ser, brother.
Porra, deposita essa porra aí. Às vezes, viajava com esses colegas para Los Angeles Porra, e ainda dava tem mais? $10 mil para cada um torrar nas lojas luxuosas Tô da Rodeo falando, Drive. Jimmy. Não Amigo fazia fiel questão ia ser. nenhuma de esconder que estava cheio da grana. Como era da área de informática, dizia que tinha minerado Bitcoin e não era nem mentira. Ele também entrou Tô dizendo, porra, é foda, mano. no mercado imobiliário, comprando 80% de uma empresa de imóveis em Memphis. Desgrama. E segundo o seu LinkedIn, que depois foi apagado, era CEO da própria companhia, a JZ Capital LLC. Além disso, pegou a mania de andar com muito dinheiro vivo. Comprou uma maleta na Amazon e a encheu com pelo menos $600 mil, como se fosse traficante. O objetivo era impressionar uma garota, mas não funcionou. Por mais que pudesse comprar amigos, parecia que o dinheiro não comprava tudo. Mas o resumo era simples. A vida sorria para Jimmy como nunca antes. Ele tinha luxo, amigos e podia fazer o que quisesse. De repente, um dia voltou de viagem e, quando entrou em casa, descobriu que alguém tinha invadido e levado uma maleta com $400 mil em espécie e mais $200 mil em Bitcoin. Nesse momento, pegou o telefone e Caralho. ligou para o serviço de emergência. Acabava de cometer o maior erro da sua vida. County 911. Someone broke into my house. And what is your name, sir? It's Jimmy Zhong, Z-H-O-N-G. Um policial local revisou as câmeras e percebeu que o ladrão era um cara magro, todo encapuzado. Ele quebrou uma janela para entrar e sabia exatamente onde estava o dinheiro. O mais provável é que fosse Caralho, mano, isso é só as cenas originais mesmo, a gravação mesmo do bagulho por causa da Mercedes, né, mano? Caralho, mano, que massa. alguém que já conhecia Jimmy ou que tinha algum contato próximo. Sim. Apesar das imagens, a polícia não conseguiu identificar o suspeito e o caso foi arquivado. Como Jimmy ficou paranoico com a ideia de ser roubado de novo ou de alguém voltar a invadir sua casa, ele se mudou para uma área mais isolada, na rua Hidden Harbor Trail, em frente ao Lago Lanier. Só que, enquanto Jimmy Moleque, tava vivendo bem o Jimmyzão, hein, mano? O Lake Lanier, mano. Nossa senhora. Se pá, também eu vou trazer a história do Lake Lanier aqui, viu? É muito louca, mano, a história do Lake Lanier, mano. Caralho, mano, o Jimmy tava vivendo na alta, viu, pai? Altas menininha, pá, bagulho doido. curtia seus luxos mais afastado e tentando passar despercebido no novo bairro, existiam uns funcionários que nunca deixam nada passar. Tem como não, Estamos Jimmyzão. falando do IRS, Internal Ixi. Revenue Service, o equivalente Credo. à Receita Federal, casa de alguns dos agentes e investigadores mais preparados do planeta. Os dois agentes que pegaram o caso foram Trevor McAleenan, especialista do IRS em crimes cibernéticos, e Sean Magruder, criador da BlockTrace, uma empresa de análise blockchain que tinha sido contratada pelo IRS. Jimmy era bem certinho com os impostos. Sempre que vendia Bitcoin, declarava e pagava tudo. Mas o que chamou a atenção dos agentes foi o fato de terem roubado uma maleta cheia de dólares em espécie de um cara que era milionário em Bitcoin. Não é que já suspeitassem que ele fosse o autor do roubo do Silk Road, mas havia alguma coisa estranha, e eles queriam descobrir exatamente quanto dinheiro ele tinha para calcular quanto imposto deveria pagar. Para saber se Jimmy lavava dinheiro em algum paraíso fiscal, primeiro pediram ao provedor de internet dele todas as informações sobre o seu endereço de Cara, é IP. rato, mano. Assim, os agentes tinham nas mãos o histórico de navegação de vários anos de Jimmy. Mas só para deixar claro, o ISP tem acesso ao seu histórico, mas em princípio apenas as páginas que você acessa, não ao que você faz dentro dessas páginas. Sim, Explicando de forma mais simples. Agora mesmo, Tá, eu tô a sua ligado. operadora sabe que você está no YouTube, mas não sabe exatamente qual vídeo está assistindo lá dentro. Claro que essa informação já foi suficiente no caso de Jimmy, porque perceberam que o IP dele se conectava o tempo todo a uma exchange, e não qualquer exchange, mas sim uma com KYC. KYC vem de Know Your Customer e significa que, para se cadastrar, você precisa validar a identidade. Em novembro de 2020, Jimmy cometeu um erro. Depositou o equivalente a $800 em Bitcoin na exchange, e Magruder começou a rastrear esse dinheiro na blockchain. Descobriu que vinha de uma carteira ligada ao Silk Road. Foi aí que Puta começaram a merda, desconfiar. mano. Em maio de 2021, o policial local Moleque, é um errozinho, mano, que leva tudo, mano. que tinha revisado as câmeras e arquivado o caso, recebeu uma ligação de Washington.
Os agentes do IRS disseram que ele precisava reabrir o caso do roubo da maleta e que provavelmente estavam na cola de um dos maiores ladrões de criptomoedas da história. E assim, o policial local, o agente do IRS e Mulder foram visitar a casa de campo no Lago Lanier. Não contaram o verdadeiro motivo da visita. Disseram que estavam investigando a invasão e o roubo que ele tinha sofrido 2 anos antes. E Jimmy não só deixou eles entrarem, como ainda fez um tour pela casa. Era exatamente o que os federais precisavam. Circular pela casa em busca cara de viu- compartimentos secretos olhou tudo, e né, mano? pisos falsos onde Olha lá. pudesse estar escondida alguma prova incriminatória. Entre outras coisas, nas imagens apareceu que ele tinha um rifle AR-15, um rig de mineração, bandeiras de Donald Trump Jimmyzão tava pronto pra guerra também. Porra, Jimmyzão. e um cachorro já velhinho. Jimmy chegou até a mostrar uma carteira em seu laptop com cerca de 60 milhões de dólares em Bitcoin. Com as provas incriminatórias Nossa em mãos, Senhora. eles foram embora, planejaram como conseguir o laptop aberto e desbloqueado e pediram um mandado de prisão. Quando voltaram, seguiram enganando Jimmy. Caralho, Um dos olha as agentes imagens, disse mano. que queria continuar conversando sobre o roubo da casa e o levou até o quintal. E ali, o agente contou que, na verdade, era do IRS e que estavam investigando o roubo do Silk Road. Em questão de segundos, a bela casa à beira do lago de Jimmy estava cercada de agentes armados. Entre todas as coisas que encontraram, no banheiro, acharam uma lata grande de Cheetos Popcorn e a Olá. abriram. Dentro, havia várias toalhas. Foram tirando uma por uma até que a encontraram. A placa-mãe que continha as carteiras com 50 mil merda, bitcoins. mano. Quando Jimmy roubou as moedas, o Bitcoin estava em cerca Mas porra, Jimmyzão também ele não sabe esconder os bagulho, né, mano? Um negócio desse aqui aí é importante, irmão. Importante. de $12. Isso dava um roubo de mais ou menos 600 mil dólares. Quase 10 anos depois, com o Bitcoin batendo recordes históricos em cerca de 65 mil dólares, o butim chegava a 3,3 bilhões de dólares. Mas, mano, e aí? Ele vai ser, tipo, ele foi atuado pelo valor que ele roubou na época ou pelo valor que tava quando ele foi preso, tá ligado? Eu não sei essa fita, mano. Qual que será que ele foi? E Jimmy nem tinha encostado neles. Tratava-se da segunda maior apreensão de criptomoedas por parte do governo federal, depois dos 3,6 bilhões em criptos roubadas e ligadas ao hack do Bitfinex em 2016. Apesar de os Caralho, federais já moleque. terem as carteiras, ainda não tinham as chaves. Jimmy acabou colaborando com o IRS e entregou as moedas. Inclusive, tiraram dele algumas que, aparentemente, ele tinha conseguido de forma legítima muito antes do hack. Enquanto o julgamento se arrastava, Nossa. Jimmy perdeu tudo: amigos, dinheiro e luxos. Chegou até a Tô falando, Jimmyzão, se tivesse batido lá em casa com essas 50 moedas, Jimmyzão, era teu amigo até agora. trabalhar como motorista da Uber no seu velho Mercedes-Benz. Finalmente, em abril de 2023, ele foi condenado a 1 ano e 1 dia de prisão por fraude eletrônica. Ixi, só? Segundo o próprio site do Departamento de Prisões dos Estados Unidos, Jimmy saiu da cadeia no dia 3 de abril de 2024. Ano passado, A defesa pô, de tá Jimmy em casa, tá de alegou boa. que não havia vítimas no roubo, Perna pra já que se cima. tratava de dinheiro de atividades ilegais. Os federais ficaram com as criptomoedas e, como costuma acontecer com outros bens apreendidos, teoricamente elas foram leiloadas. O Sim. que fica claro é que o caso de Jimmy Jong levanta uma dúvida. Devemos considerá-lo um cybercriminoso ou apenas um cara que tropeçou por acaso numa máquina de fazer dinheiro infinito? Caralho, moleque. Jimmyzão, irmão. Muito doido saber que foi, tipo assim, na Georgia e tal, mano. Tudo muito perto, mano, lá de casa, velho. Caralho, moleque. É, Jimmy. O famoso Jimmy.